boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Deluana. Boa tarde aos nossos telespectadores. E também está com a gente o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação. E ele veio falar com a gente sobre uma audiência pública que vai ser realizada amanhã, quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube Assembleia SC, para falar sobre renúncia fiscal. A expectativa é que só nesse ano de 2023 o Estado deixe de arrecadar cerca de 21 bilhões devido a benefícios concedidos para diferentes setores da economia aqui de Santa Catarina. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Conecta e eu lhe pergunto por que é tão importante discutir esse tema aqui em Santa Catarina, esse tema que será discutido amanhã pelo Parlamento Catarinense. Santa Catarina tem somente 1,1% de todo o território nacional, tem somente 3,4% da população brasileira, mas é o sexto maior produtor de alimentos, é o sexto maior arrecadação e o sétimo exportação. Significa dizer que aqui em Santa Catarina nós consumimos matéria-prima, transformamos tudo isso e botamos na prateleira dos outros. Ou seja, para que Santa Catarina continue sendo esse estado pujante, é necessário atrair grandes e importantes empresas para o nosso território. Mas, para tanto, normalmente se concede benefícios e incentivos fiscais para fazer com que eles venham, se instalem em Santa Catarina e que solidifiquem aqui, consolidem aqui. Evidentemente que isso faz com que o nosso estado torne-se um estado gigante. Pois bem, mas permanentemente é bom conceder esses incentivos fiscais, conceder esses benefícios fiscais de forma permanente. Essa é uma questão que nós temos que levar a público isso, trazer a público. Convidar o secretário da Fazenda para fazer uma grande exposição, de dizer os critérios que são concedidos, os benefícios fiscais, de que forma são concedidos e qual o valor real. Nós, ainda em 2017, quando também presidente da Comissão de Finanças, nós fizemos um levantamento do Brasil inteiro e constatamos que Santa Catarina estava num patamar muito elevado na concessão de benefícios. Botamos um freio, diminuímos e voltou a crescer. Hoje, Santa Catarina é o segundo estado que mais concede benefícios e incentivos fiscais no Brasil inteiro, atrás somente de São Paulo. Na verdade, em 2023, 20 bilhões e 200 milhões de renúncia. Mas para 2024, a LDO, que já está tramitando aqui na casa, ela prevê uma renúncia de 21 bilhões e 800 milhões de reais. É cerca de 1 bilhão e 600 a mais de um ano para o outro. Mas se nós somarmos e projetamos isso para 2025, 2026, o Estado poderá estar chegando aí na casa de renúncia de cerca de 70 bilhões de reais. Nada mais, nada menos do que a metade do orçamento do Estado de cada ano. A população precisa de mais recursos para segurança, educação, saúde e outros itens necessários para dar qualidade de vida para a nossa gente. Então, por isso que eu advogo a tese de que devemos sim conceder benefícios e conceder incentivos fiscais, mas com planejamento, com acompanhamento. Será que algum setor da nossa sociedade vai durar tanto, vai continuar tendo tanto benefício fiscal por tanto tempo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para o secretário de Estado, Cleverson, a partir da manhã. É importante que a Assembleia discuta esse assunto, porque, afinal, cabe à Assembleia referendar qualquer benefício fiscal que o Estado queira conceder, né, deputado? Bem, vamos lá. Não é bel prazer que a Secretaria de Estado da Fazenda conceda benefício. Primeiro, tem que ter um conjunto de aprovação a nível nacional no CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária. E de lá são as assembleias de cada unidade da federação que aprova a concessão ou não. Nós, costumeiramente, aprovamos, mas nós estamos ficando de alerta um pouco porque está demais. Ok, deputado, muito obrigada, então, pela sua presença aqui no programa Conecta. Lembrando que essa audiência pública vai ser realizada aqui na Assembleia Legislativa amanhã, quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, com transmissão pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, onde depois a audiência vai ficar disponível também na íntegra. Muito obrigada, deputado Marcos Vieira. Muito obrigado. E também a gente viu que essa semana o governo do estado sancionou algumas leis que foram aprovadas aqui pelo Legislativo catarinense. Uma delas, inclusive, fala sobre a isenção de pedágio para pessoas com doenças graves ou degenerativas, Marcelo. São leis que já estão em vigor, foram aprovadas pela Assembleia, projetos de iniciativa dos deputados. Um desses trata da isenção de tarifa de pedágio
quando houver pedágio, se houver em rodovias estaduais. Isso aqui fala apenas de rodovias estaduais. Hoje a gente não tem rodovias estaduais pedagiadas em Santa Catarina. Mas se um dia houver, essas rodovias, caso estejam sob regime de concessão da iniciativa privada, vão ter que isentar do pagamento da tarifa pessoas com doenças graves, degenerativas, pessoas autistas e também pessoas com outras deficiências. A gente também teve duas leis que foram aprovadas, uma que é o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, que trata na realidade de uma alteração nesse programa, porque o que estava acontecendo? O número de legistas mulheres na Polícia Científica é muito pequeno e havia uma exigência da lei para que esse exame, por exemplo, um exame necessário para constatar um crime de violência sexual numa menina, numa mulher menor de idade, fosse feito apenas por perita mulher. Só que o número é insuficiente e às vezes o número de peritas e às vezes demorava para fazer digamos assim, para fazer esse exame, e isso acabava atrapalhando o andamento do processo da investigação sobre esse crime. Então, esse projeto de lei já foi aprovado e agora virou lei. Também tivemos um outro projeto também aprovado, que transformado em lei agora, que fala sobre a instalação de equipamentos de monitoramento ambiental nos postos de combustíveis aqui de Santa Catarina, Marcelo. Isso, essa iniciativa, que partiu inclusive do presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, ela trata de um equipamento que é chamado pela Secretaria da Fazenda de MVC. Esse equipamento, ele faz o monitoramento ambiental e a medição volumétrica nos tanques que estocam o combustível que é vendido pelos postos. E essas informações, apuradas por esse equipamento MVC, são repassadas em tempo real para a Secretaria da Fazenda. O que essa lei que foi sancionada, foi aprovada aqui na Assembleia e sancionada, já está em vigor, determina que a instalação desse equipamento, que é obrigatória, passa a ser condicionada à concessão por parte do Governo do Estado de isenção, de benefício fiscal, no caso, crédito presumido de ICMS, equivalente aos custos necessários para aquisição, instalação e manutenção do equipamento. Atualmente, esse benefício é de 50%. A lei prevê benefício integral, 100%. Além disso, os postos cujos tanques de estocagem ainda estejam dentro do prazo de validade não precisam instalar esse equipamento, conforme consta nessa lei sancionada recentemente. Isso, como o Marcelo falou, então, leis aprovadas aqui no Parlamento, leis de iniciativa dos deputados estaduais, que agora foram sancionadas pelo Governo do Estado e já estão valendo aqui em Santa Catarina. Na semana passada, a gente teve reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, quando os deputados que integram essa comissão aprovaram a realização de uma audiência pública sobre a oferta de crédito consignado para os idosos aqui em Santa Catarina, um tema que tem preocupado bastante quem trabalha com os idosos, Marcelo. Porque realmente a gente tem muitos casos de abuso nessa questão da concessão de empréstimo consignado. A pessoa idosa, a pessoa aposentada, geralmente é assediada por telefone, por algum tipo de operador que quer passar esse empréstimo para ela, fazer com que ela faça esse empréstimo, e ela muitas vezes, não só pelo operador, pela pessoa que está oferecendo o empréstimo, mas às vezes por algum familiar, né, que vê uma situação aí de conseguir um dinheiro fácil. Então, para evitar qualquer tipo de golpes nesse sentido, de abuso nesse sentido, a Assembleia já aprovou algumas leis. Porém, os golpistas, as pessoas mal intencionadas, sempre se renovam. E agora foi aprovada a realização dessa audiência pública, que tem data e local ainda a serem definidos. Isso, a data e o local ainda serão definidos, assim que a gente souber, a gente informa vocês. E lembrando também que essa realização futura dessa audiência pública segue um requerimento do deputado Gerry Consoli, do PSD, e a gente conversou com ele e ele falou sobre essa futura audiência pública. Acompanhe. A situação com que se encontram os aposentados do estado de Santa Catarina, ela é muito preocupante. Nós hoje estamos em conversa recebendo grupos, recebendo associações que nos trazem documentos e situações verdadeiras de que alguns aposentados, devido ao excesso que estão cometendo contra esses aposentados, que hoje eu ouso a dizer que são verdadeiros golpes, contratos fraudulentos, que alguns já estão entrando em situação de miserabilidade, Além da situação difícil com que o aposentado catarinense está sendo submetido, nós teremos aí brevemente uma superlotação do judiciário catarinense com excesso de processos, e essa situação ruim
vai acabar na assistência social dos municípios, que vai ter que dar assistência e acolher necessidades desses idosos. Então, nós estamos frente a uma situação muito séria e delicada, e por isso eu fiz a proposição dessa audiência para nós encontrarmos caminhos para atender o cidadão catarinense que está em situação de vulnerabilidade a esse respeito. Lembrando que todas as informações futuras sobre essa audiência pública, como a data e o local em que ela será realizada, serão divulgadas pela nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Agora a gente fala sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Nosso colega Lucas Diniz já está aqui com a gente. Olá, Lucas, Olá. Boa tarde, tudo bom? Oi, tudo bem, Deluana? Olá, Marcelo. Olá, vocês que nos acompanham. Então, o nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Lunelli. O deputado Lunelli, ele postou nas redes sociais dele aí um pronunciamento que ele fez a respeito ele faz um comparativo do Brasil com outros países com relação aos impostos, o tanto que nós pagamos de imposto, o tanto que volta efetivamente para o cidadão a respeito dos impostos. Então ele fez um pronunciamento bem interessante. Eu convido você a entrar nas redes sociais dele e acompanhar o pronunciamento dele. O Instagram dele é Antídio Lunelli. Já no nosso destaque aqui, a nossa postagem foi uma enquete que a gente fez a respeito de um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, que ele permite que uma vez por ano os alunos possam trazer aí os seus pets para a escola, né? No dia 4 de outubro, que é o Dia Mundial dos Animais. Então, claro, que esse projeto deu bastante debate nas nossas redes sociais e essa visita do pet tem algumas regras. Claro que em áreas comuns, os pets têm que ter a carteirinha de vacinação, tem várias coisas assim e vale a pena você conferir. Se você ainda não deixou seu comentário, eu convido você a entrar nas nossas redes sociais e deixar seu comentário lá, @AssembleiaSC. Isso aí. Ok, Lucas, obrigada. Trazendo então as informações aí das redes sociais dos deputados e da Assembleia Legislativa. E hoje, no final do dia, a partir das 19 horas, o Parlamento Catarinense realiza uma audiência pública na cidade de Blumenau para falar sobre a transferência do complexo do SESI para o município, né, Marcelo? É uma audiência da Comissão de Finanças e Tributação, porque o SESI tem um complexo esportivo muito bom, uma estrutura excelente lá em Blumenau, quase ali no limite com Gaspar. E isso já foi acertado o repasse desse complexo, que tem estádio de futebol, pista de atletismo, ginásio poliesportivo coberto, já foi acordado o repasse dessa estrutura para o município. Esse vai ser o assunto principal dessa audiência, que acontece na Sociedade Recreativa Cultural Fortaleza, na rua Samuel Morse, 133, no bairro Fortaleza, em Blumenau. Então isso no final da tarde de hoje, a partir das 19 horas. E também hoje, daqui a pouquinho, a partir das 14 horas, a gente vai ter aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis uma reunião conjunta das comissões de Finanças e Tributação, Comissão de Constituição e Justiça e também a Comissão de Educação para falar sobre o programa Universidade Gratuita, um projeto do Governo do Estado, né, Marcelo, que inclusive está tramitando inicialmente em conjunto nessas 3 comissões. Isso, Deluana, esse projeto chegou, na realidade não é um projeto único, né? Vamos explicar para quem está nos acompanhando. O programa Universidade Gratuita, que foi trazido pessoalmente pelo governador Josinho Melo aqui à Assembleia no mês passado, ele é composto por 3 proposições legislativas. Um projeto de lei, esse projeto de lei ele trata da criação, aliás, da instituição de um fundo específico vinculado à Secretaria da Fazenda para o financiamento dessas bolsas de estudos que serão concedidas por meio do programa Universidade Gratuita. Já existe um fundo, esse fundo será modificado para ser adaptado ao programa Universidade Gratuita. Então, esse é um projeto de lei. Há um projeto de lei complementar que trata da criação propriamente dita do programa Universidade Gratuita, suas regras, quem serão beneficiados, aqueles que serão beneficiados, condições de renda, enfim, tudo isso. E, por fim, uma proposta de emenda à Constituição, também de autoria do Executivo, que vai retirar de um trecho da Constituição Estadual de 1989, que chama Ato Constitucional Transitório, ele fica lá no fim da Constituição, vai tirar 3 artigos que tratam desse assunto, para garantir a segurança jurídica necessária para a implantação de fato desse programa Universidade Gratuita. Lembrando, Deluana, que é uma promessa de campanha de Jorginho Melo,
Aqui na Assembleia existe a expectativa de que ele tenha uma tramitação relativamente rápida, até porque essas três matérias que eu acabei de falar, elas tramitam em regime de urgência, ou seja, é um regime diferenciado realmente para ser aprovado quanto antes. Mas evidentemente que antes disso tem que passar pela avaliação das comissões, e as comissões, essas três comissões que você disse, vão se reunir daqui a pouquinho. A sessão será aberta, depois suspensa para que as comissões se reúnam e possam discutir, primeiramente, o cronograma de tramitação dessa proposta. Então a gente segue acompanhando esse assunto, inclusive acompanhando essa reunião. Lembrando que as nossas equipes de comunicação vão preparar reportagens especiais sobre esse assunto, que vão ficar disponíveis também na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também no nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você acompanha mais informações da Alesc nas redes sociais, @Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.